Você que já fez obra, você que é profissional, que mexe com obras, com reforma, você sabe o quão desafiador é construir ou reformar. E obra, infelizmente, dá alguns probleminhas, né? Só que com planejamento, a gente não evita problema com planejamento, tá? Só quero já dar esse spoiler aí. Mas a gente consegue mitigar muito. E é sobre isso que a gente vai falar e sobre outras coisas que o pessoal aqui chama de patologias de obra, problemas que dá em obra e como que a gente pode resolver isso e acompanhar e gerenciar isso da melhor forma possível. Hoje eu estou de host, mas eu convidei uma pessoa para ser co-host comigo, porque é ela que vai entrevistar o convidado, entendeu? Seja bem-vindo, Lorena e Lucas. Obrigado, viu? Obrigada. O co-host foi só zoeira dele. Não, eu não entendo nada desse assunto. Primeiro, o que é engenharia diagnóstica? E pra que isso serve, cara? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tu faz a segunda, viu, Lorena? Então, essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque engenharia diagnóstica é algo que é comum a todo mundo, né? Todo mundo que reside em algum lugar sabe o que é engenharia diagnóstica sem saber exatamente o que é, né? Então, assim, o que é engenharia diagnóstica na semântica da palavra? A engenharia diagnóstica nada mais é do que uma especialidade da engenharia, e que pode ser atuada por arquitetos também, arquitetas, né? E que a gente identifica os problemas daquela edificação, né? Então, a grosso modo, eu moro numa edificação que tem uma trinca, que tem uma fissura, que tem uma infiltração. O papel do engenheiro diagnóstico ou do patologista é identificar a origem daquele problema, que é das partes mais complexas, né? Por quê? Apesar de ser algo sensorial, eu estou olhando para aquela fissura, eu estou olhando para aquela trinca, nem sempre eu sei qual que é a origem. Sim. E normalmente a pessoa que ela não é formada na área, que não tem expertise, ela não vai saber, né? E por que isso é tão importante, a engenharia diagnóstica, para poder fazer essa tratativa? Porque para eu conseguir resolver aquela trinca, aquele problema, né? Eu tenho que identificar qual que é a causa dela. Então eu tenho inúmeras causas de uma trinca. Ela pode acontecer por uma movimentação estrutural, movimentação térmica, muito sol que bateu naquela parede, né? Então, para eu conseguir resolver o problema, eu tenho que achar a raiz dele. A gente costuma brincar, né, Lorena? Que o patologista, o engenheiro diagnóstico, ele é o médico da edificação. Eu ia falar isso, né? Exatamente. Então, assim, para o médico conseguir te receitar o remédio, ele precisa saber o que você tem. Investigar. Né? Eu tô com uma febre. Tá, beleza. Mas essa febre é causada por quê? Um vírus, uma bactéria? Então, a gente quem vai dar esse diagnóstico na área da engenharia, né? Inclusive, então, a gente usa os mesmos termos, né? Sim, anamnese. Isso. Então, a gente utiliza esses termos. Quando a gente vai fazer uma vistoria prévia, a gente nunca vai já para fazer a vistoria já completa, a inspeção, na verdade, né? Então, sempre que a gente tem solicita nosso serviço. É tipo a consulta, né? Exatamente. Pronto, não tem a triagem. Perfeito. Quando a Tem gente vai no triagem. hospital, né, na emergência, a gente tem uma triagem que é feita pelo técnico de enfermagem, um enfermeiro, para ele saber em qual médico ele vai te direcionar. Se é um médico cardiologista, se é um dermatologista. Então, a gente faz uma análise prévia, que é uma anamnese. Sim. Esse termo é o mesmo usado, nome. é o mesmo termo que médico utiliza, né? Para a gente avaliar quais são as inspeções que a gente precisa fazer e quais os equipamentos que a gente vai utilizar. Se a gente vai usar uma câmera térmica, se a gente vai usar um martelo de borracha, então a gente vai entender qual é o tipo de inspeção que a gente vai fazer e a grandiosidade e complexidade dela. Então, de uma fachada, por exemplo, a gente vai fazer uma inspeção, então beleza, eu preciso entender qual é o tipo de inspeção que eu vou fazer. Então, se é uma infiltração de banheiro, de uma caixa d'água, então tudo isso influencia até no escopo da proposta, né? Então, a gente vai fazer o escopo da proposta de acordo com essa vistoria prévia. Por isso que a gente utiliza muitos dos termos que é comuns à medicina. Inclusive os equipamentos, né? Os ensaios que a gente faz. Por exemplo, dentro da engenharia diagnóstica, para a investigação, por exemplo, de um vazamento ou de uma infiltração, a gente tem um equipamento que se chama geofone, que é muito parecido com aquele aparelho de ausculta médica, né? Exatamente. A gente coloca na orelha, literalmente, e a gente vai entendendo a vibração de uma tubulação. Se ela estiver rompida, a gente vai auscultar e a gente vai conseguir dar o diagnóstico de onde está aquele vazamento. Então, é muito similar.
A engenharia diagnóstica, Caramba. ela é a medicina da engenharia, né? Legal, É legal. legal essa terminologia. Pessoal, quem tá construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. É uma formação específica? Sim. Ou é um braço ali da engenharia, um braço da arquitetura, do curso, que você precisa se especializar na área? Ou um engenheiro, um arquiteto, ele pode já trazer isso e dar esses diagnósticos, por exemplo? Então, não é uma engenharia tão simples. E, normalmente, a graduação, ela não te dá a formação necessária para que você tenha essa expertise para poder atuar como patologista, né? Por quê? Eu vejo um problema grande na docência, né, na academia. Eu fui professor de graduação durante muitos anos e eu vi isso de maneira muito cabal, né? As emendas, elas não são criadas para formar patologistas. Não são, né? Então, você forma como engenheiro civil, ou como arquiteto ou arquiteta, ou técnico de edificações, você não cria expertise somente com a graduação. Não dá. As emendas, elas são muito moldadas para projeto, para execução de obra, né? Elas te formam como um engenheiro de obra, como um projetista de determinada área, né? E ainda assim, não tão bem, né? Então, sim, a engenharia diagnóstica, ela necessita de um estudo pós-graduação, com curso específico, Entendi. ou com uma pós-graduação, uma especialização, um MBA, né? Então, a gente tem muitas pós-graduações no mercado, cursos específicos, né? Mas realmente precisa desse estudo. Senão você não consegue ter expertise de diagnosticar, de laudar tecnicamente, conforme a prerrogativa de normas, né? E Mas não ontem- precisa de residência não, né? Não, é quase uma residência. eu vou dizer que, É quase, que viu? eu indico isso. Eu vou falar a minha experiência, né? No meu caso aqui. Ontem, coincidentemente, no grupo da Emira, do Estúdio M4, uma parceira minha, me perguntaram, pessoal, eu queria fazer vistoria, o que vocês indicam de eu fazer? E me marcaram lá e eu dei uma visão do que eu acho que é interessante. Se vocês não sabem, o Lucas é meu mentor de engenharia diagnóstica, que eu conheci na pós-graduação, e aí teve essa veia de engenharia diagnóstica e de acordo com as nossas vivências, o curso que ele dá, enfim, tudo mais, eu desenvolvi esse meu lado Eu da plantei a engenharia. sementinha, né, ali, né, na pós. Sementinha Então, foi eu plantada. digo que ele é meu mentor para sempre, porque hoje em dia, a gente faz trabalho juntos, Tá inclusive ganhando hoje... dinheiro, hein, Lucas? Não tanto quanto eu gostaria, mas mais do que eu mereço, com certeza. E aí, o que eu trouxe da minha vivência? Eu falo, olha, tudo que a gente faz, né, que envolve a parte técnica, precisa da teoria. Para que a gente se baseie na teoria, para a gente aplicar na nossa prática. Mas a engenharia diagnóstica, em qualquer curso que você fizer, você não consegue abraçar todos os casos, porque é igual a medicina. Sim. Existem casos, vamos ver umas séries de medicina aí, vão ter casos que o médico vai ficar assim, meu Deus, não é isso, não é aquilo, não é... Fiz todos os O que exames. eu tô fazendo? O que é? Então, é um trabalho investigativo. Então, Sim. você precisa da teoria, que é o curso, né, específico, mas você precisa, e não é inegociável a vivência. Com certeza. E o que aconteceu comigo? Todas as vistorias que tinham disponíveis, que o Lucas vinha fazer em Brasília, ele falava assim, eu vou fazer uma vistoria, assim, posso acompanhar? Pode. Eu ia lá, acompanhava. E ele me ensinava, na prática, olha, isso aqui, qual é o problema disso, lá, daquela teoria e tal. Então, eu consegui... Eu absorvi a teoria com a prática. Isso, obviamente, é o meu perfil, né? Vão ter Sim. pessoas que vão absorver mais na teoria. Mas a engenharia diagnóstica é indispensável. Com certeza. Então, o que eu oriento a muitos que têm interesse nisso? Colar com pessoas que já têm essa ação e falam assim, poxa, eu posso acompanhar você na vistoria? Eu não tenho nenhum custo, eu só quero acompanhar e ouvir. E se a pessoa estiver aberta, não tenho dúvida que ela vai falar assim, não, pode me acompanhar, se der para eu te apresentar, explicar e tudo mais. Então, não tem como não ter prática na engenharia diagnóstica. Verdade. Entendeu? Não tem como. É algo que tem que andar junto. E a teoria, ela é para sempre.
Sim. Com certeza. Sempre tem alguma coisa para aprender nova que é igual à medicina. Sim. Sempre tem um estudo novo, um norma que equipamento atualiza. novo, uma norma que atualiza, Ou um que caso cria, né? Uma norma que foi diferente, criada. um sistema construtivo novo. Claro. Então, o steel frame O tá painel aí. analítico de EPS. EPS, vários com sistemas construtivos que vão gerar novas patologias. Com certeza. E que a gente sempre tem que estar atualizando. Muitas vezes aconteceu de me chamarem e eu falar assim, não sei. Uhum. Porque isso é algo novo que eu nunca vi. Mas eu vou Preciso aprender. voltar à teoria para entender Pra o que entender. pode acontecer isso e eu vou Sim. te dar uma resposta. Não é problema dizer não sei. A questão Sim. é que a gente precisa, né, ter esse background para poder aí sim a gente aplicar na prática. Eu acho que esse exemplo que você deu dos novos modelos construtivos é perfeito para isso. Sim, claro. Exatamente. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né, ligar as câmeras, que, cara, provavelmente daqui 10 anos, muita coisa que é feita hoje, de como é feita hoje, não Sim. vai mais ser feita da mesma maneira. Você tem esse nosso mercado, ele ainda é um oceano azul, assim, sabe? Para entrada de tecnologia. Eu não falo de tecnologia, pô, tem muito equipamento, Sim. tem muita coisa que veio facilitando o dia a dia nas obras, nas construções e tal, mas tem muitas áreas da tecnologia que ainda não foi acoplada Com no certeza. mercado, né? E Não isso foi é uma absorvido pelo mercado não ainda foi também, né? absorvido Por pelo questões mercado. culturais e uma série de questões. Né? Exatamente. Então, Sim. se a gente que é da área não abre os olhos para isso, Uhum. a gente fica fadado ao esquecimento. Não, né? isso é essencial. Eu tenho visto, por exemplo, a gente estava comentando antes, né? Você me falou de um caso de uma edificação que foi feita em painel monolítico de EPS, que é uma tecnologia muito nova, né? Mas em Brasília está tendo muita obra. Então, tem vários condomínios aqui, Jardim Botânico, por exemplo, Sim. que muitas construtoras têm feito painéis monolíticos de EPS. E é uma tecnologia completamente diferente, muito pouco cultural. Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente tem uma cultura do pedreiro que aprendeu com o pai, do pai que aprendeu com o avô, e que se faz Isso vai assim, acabar em 10 anos. Que sempre faz isso. Então, é aí que eu sempre quero foi chegar. feito assim. Sempre foi feito assim. Aí eu sempre brinco nas aulas de pós-graduação, que aí você vai perguntar pro seu pedreiro, não, isso aqui não tá legal, não é assim que faz. Ah, não, mas eu faço isso há 30 anos. O cara tem 25, mas ele faz há 30 anos. É sempre. Eu acho que é uma premissa, né? Ah, Sim. eu faço tem 20 anos. Então isso vai acabar. Então, voltando para o painel monolítico de EPS e associando com a engenharia diagnóstica. É algo extremamente novo, né? A gente já tem algumas empresas que fazem painel monolítico, mas estão ainda desenvolvendo expertise. É um negócio que é muito mais rápido, que Qualificando traz a mão de obra, né? conforto térmico, mas eles estão aprendendo também, juntamente com a gente, né? Então, assim, é uma tecnologia que é muito interessante e que esbarra em uma série de outros problemas. Por exemplo, se eu faço uma edificação da forma como se faz culturalmente, com alvenaria convencional cerâmica, né? Eu consigo ter um financiamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Se eu faço uma edificação com painel monolítico de EPS, eu já não tenho financiamento da Caixa Econômica. Então, eu acabo tendo um entrave burocrático muito maior. E associando com a engenharia diagnóstica. O que nós, como patologistas, a gente tem que fazer, voltando para o que a Lorena falou sobre sempre se preparar, né? Eu peguei aqui em Brasília uma edificação com uma colega nossa que foi feita com um painel monolítico e que deu muito problema. Eu lembro desse lado. E ninguém entendia nada. Cara, o que está acontecendo? É muito novo. Por que isso aconteceu? Então, a tecnologia do painel é o seguinte, eu tenho um painel de isopor, com EPS tecnicamente de isopor, né? E eu tenho malhas de aço e ele não tem concreto. Ele vê um reboco. Eu projeto aquele reboco e a casa fica pronta. Só que qual que é o grande problema? Quando eu tenho um painel monolítico, eu não tenho aderência desse reboco com aquele EPS. Sim. É como se eu tentasse pregar o reboco numa tinta dessa parede, por exemplo. Tentasse pregar nessa madeira. Ela não vai ter aderência. Então, consequentemente, ela vai ter tendência de esplacamento, retração e um monte de coisa. Sim. Então, começaram já a desenvolver, algumas empresas que trabalham com isso, sistemas para mitigar a retração. E a gente, como patologista, tem que entender. Como é que eu vou dar um diagnóstico de algo que eu não entendo o cerne da construção? Entendeu? Então, se eu não estudar, eu fico para trás. Sim. Né? Não tem Exatamente. jeito. A E parte de estudo estudo de material, porque, pô, nesse caso do EPS, né? É Sim. estudo de Com- caso. com- O estudo com é reboco. por estudo de caso. Como é que você pega dois Claro. materiais totalmente distintos? Diferentes. Eu tenho que criar uma aderência, eu tenho que colocar fibra no reboco para ele não retrair. Aí a gente vai voltando Por para a isso que tecnologia do material. muitas vezes a gente vê, voltando para o sistema construtivo mais convencional, que é Sim. concreto, a gente vê reboco sendo aplicado diretamente em peças estruturais. Nossa, Um loucura, clássico. né? Não, é um clássico. Esse O que, Um que é clássico da peças engenharia. estruturais? É a viga? Um pilar, Viga, uma pilar, viga. laje. Então E não você- pode, pô.
Não é? Não. Cara, é que Não você... pode. leiga. Aí vai dar problema. Tipo Entendeu? assim, você vai fazer... A casa vai cair? Não, vai cair. Só que você vai ter problemas de patologia, por quê? Desplacamento. Sim. Porque o reboco, a consistência dele, ele não gera ponte de aderência com peças estruturais, que é muito lisa. Mas aí, normalmente, pra rebocar, você faz um chapisco. alguma Chapisco. coisa. Sim. Só O que lixamento da estrutura, chapisco. O que acontece? A venda não precisa fazer chapisco porque você economiza. De material, de mão de Economia burra, obra. né? Pode ir direto pro reboco. Então, é uma economia que lá na frente você vai ter problemas de desplacamento. Só que você vai desplacar o revestimento. Então, para corrigir, você tem que retirar tudo e fazer todo o processo correto. Então, é uma economia que se vende lá atrás, né? Que é normalmente a galera que executa a obra de forma mais econômica, reduzindo o custo para ganhar pelo preço. Mas lá na frente vai ter esses problemas. E Sim, muitas sim. vezes o responsável pela execução não volta para fazer o pós-obra. E Foi aí aquilo que a gente gera... comentou mais cedo. Né? Exatamente. Aí gera processos judiciais, etc. Enfim. Engraçado você falar isso. Eu tô construindo uma casinha no meio do mato. Que legal. E aí, pô, a gente tá aqui, pô, você tem contato com o fornecedor, essas coisas e tal. E o fornecedor da Quartzolite, ele, tô falando o nome aqui porque é parceiraço nosso. Ah, legal. Ele falou, Gosto cara, muito. a gente tem lá na fábrica um reboco que já vem impermeabilizado, essas paradas Sim, todas. com aditivo hidrofugante. Com aditivo e Sim. tal. E eu falei, pô, maravilha. Consigo comprar direto? Não, a gente dá um jeito aí e tal. Mando pra você. Aí mandou 220 metros de reboco pra mim. E aí eu contratei um cara pra fazer esse reboco lá no ranchozinho, né? E, cara, beleza, eu não tô lá, né? Ele tava com acesso, ele começou a fazer e tal. No final de semana eu fui. E aí, quando eu vi lá, pô, tinha o material e tinha algum cimento, assim. E aí tinha um monte de areia fora lá. E aí eu olhei e falei, cara, esse cara gastou pouco reboco e já fez uma parte que eu acho que era pra ter consumido mais. Aí eu falei, fulano, por que só esse tantinho de massa que você usou, você conseguiu rebocar tudo isso? Ele, não, cara, não dá pra usar essas massas, não. Nossa. Deixa eu fazer. Não, vou fazer no cimento mesmo. Eu falei, não, meu amigo, eu comprei esse reboco, Pra isso. esse material específico pra isso. Não Pra é não pra ter usar infiltração. cimento. O cimento pô, acabou aqui, teve uma parede que, sei lá, não tava tão retinha, sei lá, qualquer coisa do tipo aí. Você pode usar o cimento, mas fora isso, usa a argamassa para reboco. Eu comprei ela exatamente para isso, porque ela tem isso, que ela tem aquilo e tal. E por que eu tô falando isso? A dificuldade de profissionais no mercado de aderir novas tecnologias em produtos. Sim. Cara, isso é complicado demais. Não, é um muito. desafio para a indústria. Assim, eu vejo o mercado da mão de obra da construção civil com uma complexidade gigantesca de contratação, de treinamento, de tentar implementar algo que é muito cultural e arraigado neles. Eu tenho visto essa dificuldade, sim, de uma maneira muito grotesca. O simples fato, por exemplo, a gente falando de um reboco, né? Que você deu o exemplo do reboco. Se eu coloco um aditivo plastificante, por exemplo, naquele reboco, a trabalhabilidade dele é muito maior, é muito mais fácil dele Muito chapar bem. aquela massa e tal. Se eu implemento aquele aditivo na obra e o cara gosta, ele nunca mais vai trabalhar com reboco convencional. Então ele vai ficar com aquilo ali cultural na cabeça dele. Se ele for contratado para outra obra que não tem, meu amigo já não quer trabalhar ali. No Ou outro dia ele- ele já não vai. Ou ele vai colocar detergente. Deus me livre. Caraca. Isso E coloca, viu? Eu É falei, comum, viu? eu fiz um vídeo no TikTok falando exatamente isso, que mandaram uma resposta pra mim assim, pode colocar detergente no reboco pra ficar mais fácil? O que é trabalhabilidade pra galera verdade. leiga? Quando eu coloco aditivo plastificante, que é o muitas aspas, o detergente que a pessoa coloca errado, Sim. é para a massa ficar mais maleável. Então, Sei. a gente tá fazendo uma massa de bolo, então a gente coloca ali mais fácil para mexer. Basicamente isso. Não tem nenhuma mudança na eficiência técnica dela, é só para trabalhar melhor. Então, eu falei assim, olha, detergente não pode, gente. Detergente é para lavar a louça. Acabou, Sim. mais nada. E aí, ele falou assim, funciona assim. A resposta era, funciona assim. Eu já usei, nunca deu errado. Sempre assim. Era a resposta. E deixa eu te Então- falar um negócio. Em se tratando de detergente na massa, a gente tem muitos artigos científicos sérios com essa temática. Fazendo estudos sobre o que ele impacta diretamente na trabalhabilidade. E o fato é que o detergente gera melhor trabalhabilidade, viu? Só que não utilizem, porque não vai dar certo. A priori,
Para o pedreiro, ele vai ver como uma maravilha. Porque ele só olha Porque o ele que de tá fato ali, vai de melhorar. fato. Vai melhorar. Eu tô com a massa que é mais dura, não tô conseguindo mexer, meti um detergente, vai com limpol lá e mexe, ele vai ficar mais cortável, mais fácil de chapar. Fato. Vai. Por quê? Por conta das características químicas, orgânicas do detergente, ele vai ficar mais Sim. fácil. Mas aí entra o patologista. E depois? As E o reações engenheiro que tem que químicas dar que o pós-óleo? gerarem. E a reação química que vai dar? Né? Não vai dar certo. Então, assim, a pessoa tem aquela visão de que não, inicialmente ele vai dar certo, ele vai ficar mais trabalhável. Mas é aí que o patologista entra. Tá, beleza, mas eu já peguei casos de rebocos que foram utilizados o detergente e que geraram uma série de reações químicas que eu tive que entrar para diagnosticar. E por Isso que é que comum. o cara, eu acho que assim, o que eu enxergo quando a pessoa chega e fala assim, eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Não é que nunca deu problema, é porque o cliente não te ligou para voltar porque ele sabe que ele contratou uma mão de obra informal. Então é como que o cliente, ele perde o direito de questionar um pedreiro que não é que não é que o pedreiro ele não é qualificado. Eu tenho pedreiros muito bons que eles, em outras obras, utilizam detergente, porque ele tem essa permissividade de fazer isso, porque não tem ninguém fiscalizando. Então, essa é a diferença entre a obra informal e a obra formal. O pedreiro, o ajudante, o mestre de obra, cada um tem suas funções, entendeu? Então, não é função do pedreiro determinar como a massa deve ser manuseada, né? Feita ali, produzida para ser executada. Quantas vezes a gente vê impermeabilização de banheiro usando só argamassa polimérica rígida? Só. Ixi, é o que mais tem. Sem tela, sem tratar ralo. Quando só. tem impermeabilização. Quando tem, né? A gente está usando por esse caso. A argamassa polimérica rígida, ela é muito boa, sim, mas para banheiro ela não pode ser utilizada só essa. Existem várias marcas, caso, eu né? tô falando aqui de Se forma for estabilizada, alterna. né? Ainda Então, consegue, mas na maioria não. então assim, Você fala de uso só ela, porque tem os complementos nesses casos, do Tem as ralo. flexíveis. é porque você as usa um telas. componente rígida e flexível. Você não pode usar só a rígida na maioria dos casos, dentro do box, por exemplo, que é onde tem mais água. Então, essas questões que impactam. Então, eu já vi vários mestres de obra falando assim, não, eu sempre uso da Cicatop 100. o Cicatop 100, só. 107. Só uso o 100. Só. Nunca deu problema. Vai dar É porque ele problema. não é responsável legal por aquilo. Exatamente. Então ele entendeu? nem tem que responder por aquilo. É claro Ele que tá ele usando um executou, produto né? bom. Ele não Sim. tá usando um produto ruim. O produto Só é tá usando bom. errado. Só que ele tá usando da forma errada. Essa é a andar de Ferrari na diferença. estrada de terra. Exatamente. Uma pergunta que eu fiquei pensando aqui com esse papo e tal. Que horas que vocês entram? É só quando tem um problema, um pepino? Ou existe etapas que são importantes de ter, por exemplo, um patologista Sim. acompanhando? Eu sou arquiteto, vou, sei lá, começar uma obra nova do zero. É interessante eu ter? Como que é esse Excelente. fluxo de trabalho de um patologista? Ele só vai quando... Excelente pergunta. Quando já não tem mais cabelo e as rachaduras já tá toda... Posso começar nessa? Pode, claro. Essa pergunta foi excelente. A área da engenharia diagnóstica ela tem várias vertentes. A gente pode atuar depois que o problema está instaurado para diagnosticar e propor uma solução técnica daquilo, e a gente pode atuar de maneira preditiva ou preventiva, né? Então, por exemplo, como eu atuo hoje? Eu atuo na parte de consultoria para construtoras, no processo de execução e elaboração de procedimentos, por exemplo. Então, toda construtora, toda boa construtora, né? Ela tem procedimentos para execução. Procedimentos de execução, inspeção de serviço, Sim. procedimentos operacionais padrão, né? É como se ela criasse uma receita para fazer da maneira correta e mitigar os problemas. Pessoal da tá? qualidade, gestão da O qualidade. pessoal da qualidade faz muito isso, né? Sistema de gestão de qualidade implementa esses procedimentos. O que eu faço muito? Eu sou contratado por construtoras, né? Do Brasil afora, para poder desenvolver esses procedimentos e acompanhamento. Então, por que eu falo que o patologista é mais interessante nessa área? Porque ele tem uma visão do problema, de por que o problema aconteceu. Então, ele consegue antecipar aquele problema. Então, o patologista pode e deve agir de maneira mitigatória, né? Prestando consultoria, montando procedimentos, acompanhando as obras. Então, esse é o primeiro passo, né? O patologista com a visão mais sistêmica e antecipada do problema, mitigando o problema, evitando que vai acontecer, tá? Perfeito. Segundo passo, o processo do rompimento dessa linha entre a obra e a entrega. Isso eu acho que a gente entra com muita força, né, Lorena? Uhum. Por quê? Porque quando a gente
Por exemplo, fiz a consultoria, acompanhei, criei o procedimento, executaram conforme as premissas desenvolvidas nos procedimentos. Agora eu finalizei essa obra. As boas construtoras contratam de novo o patologista para fazer o trabalho de acompanhamento e recebimento. Eu fiz um prédio, 30 pavimentos, tá? Fiz o procedimento bonitinho, mas eu ainda quero fazer um pente fino para entregar essa obra contente pro meu cliente, tá? O que ele vai fazer? Esse patologista, né, como a Lorena, por exemplo, vai chegar nessa obra de 30 pavimentos e vai fazer uma inspeção, uma vistoria predial completa, né? E vai computar todas as anomalias e tal, e vai elaborar esse laudo para a construtora. Entregou o laudo para a construtora vai pegar, nossa, legal, não sabia que tinha tanta coisa. Normalmente é o que acontece, né? Não sabia que tinha tanto problema assim. Sim. Vamos resolver para entregar a contento pro meu cliente? Vamos. A construtora mesmo resolve tudo e aí ela fica com aquele empreendimento hábil a ser entregue pro condomínio. E né? vale Porque o condomínio lembrar... ele tem responsabilidade sobre aquilo, a construtora, né? Ela tem que entregar contento pro cliente. E só né? uma observação, isso reduz Nossa. significativamente Muito. o custo de pós-obra. Não, é absurdamente. Porque hoje o que a gente tem visto? E puxando um gancho para isso que eu comentei. A gente tem visto um mercado cada vez mais bem preparado e com mais conhecimento para recebimento de imóvel, por exemplo. A gente estava falando sobre recebimento de chaves, né? Sim. Que a Lorena faz muito aqui em Brasília. Você fala o consumidor. já vai mais preparado. Muito mais. Por exemplo, Contrata muita o gente aqui em engenheiro pra Brasília fazer. contrata a Lorena para poder fazer o recebimento do apartamento. Estou comprando meu apartamento. Eu quero saber se realmente ele está da forma como eu contratei, projeto, da forma como tem que ser as premissas básicas. Vai lá, contrata a Lorena. Lorena, eu quero que você faça a vistoria de recebimento de chaves. A Lorena vai lá, vai fazer todos os ensaios, vai fazer percussão, vai verificar, vai com lanterna, vai com bola de gude, né, martelo ABS, e ela faz aquele checklist, né? Então, hoje muito cliente faz isso. Me contrata a Lorena, que é uma outra vertente. Então, quando a construtora contrata um patologista para fazer esse recebimento, é o que a Lorena comentou, ela minimiza muitos impactos pós-obra. Ou seja, é menos grana que a construtora gasta para poder fazer o reparo. Porque uma coisa é a construtora fazer o reparo quando não tem ninguém. Muito mais barato. E lembrando que assim, o que eu falo para o cliente, né? Até você receber as chaves, o apartamento ainda não é seu. Com certeza. Até É da assinar construtora. o termo. Até assinar o termo e parte assinar. burocrática. Por que não é seu? Porque a construtora ainda não recebeu 100% do valor do imóvel. Sim. A partir da entrega das chaves, ele vai receber 100% do valor do imóvel. Que pode ser tanto por financiamento quanto recurso próprio. A construtora ela vai receber 100% a partir da entrega das chaves. Sim. E até que isso aconteça, você precisa ver as patologias externas. O que é patologia externa? Um piso que está solto, uma queda de piso, né, para inclinação para o ralo. Então, é vedação de janela. Já peguei vários apartamentos sem vedação de janela externo. Sim. Chuvas vêm, entra água, acabou. E isso é tudo visto, né? Então, aquilo são... aparente. Exatamente, vícios aparentes. Sim. Então, os vícios aparentes você precisa ver antes da entrega das chaves. E não é tão simples, né, Lorena? Não é tão simples. Não é. Eu já vi assim, teve uma vistoria que eu fiz, eu com o martelo de borracha, que é um equipamento normatizado, que a gente utiliza para ver se tem desplacamento de revestimento, né? Sulcado, Se tem, né? ou se tá oco. Aquele som de oco. E aí, quando eu bati o martelo, a engenheira que estava me acompanhando falou assim, olhou para mim com a cara de assustada e falou assim, então, não sei se vai poder usar esse martelo. Aí eu, já por vi quê? muito isso. Aí ela falou assim, então, porque pode quebrar. Aí eu falei assim, olha, aí eu desenrosquei a ponta do ABS, martelo ABS. e mostrei pra ela, eu falei, pega aqui. E era super leve. É. Falei, isso daqui é normatizado. Ela, não, porque eu ia pegar um cabo de vassoura pra você usar. Eu falei assim, olha, você pode até pegar. Aí quebra. Mas aí eu falei assim, ó, isso não é normativo. Então, eu não posso usar no meu laudo, indicar que eu vistoriei o seu piso com cabo de vassoura. Isso, juridicamente, Pode o dar juiz problema. nem vai me dar razão. Ele vai falar assim, ó, você nem usou um equipamento normatizado. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços. Tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então,
É só entrar no site livemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. Isso acontece muito. Eu participei de uma Demais. vistoria. Eu não faço muito vistoria mais, mas já fiz muita, né? E eu lembro de uma vistoria de entrega de chaves que eu fiz, que esse ensaio é um ensaio que é normatizado, é percussão, você vai verificar se foi bem assentado aquele piso. Se você bate e ele dá um som agudo, ele tem muito vazio, então ele descumpre normativa, 3753, 3755 for fachada. E o que aconteceu? Eu levei meu martelo ABS para poder fazer percussão, levei uma haste telescópica também, né? E eu comecei a fazer um ensaio. E o cara que estava me acompanhando da construtora, ele falou assim, não, você não pode fazer com esse. Eu falei, uai, mas eu não posso por quê? Né? Não, porque a gente tem um cabo que é padronizado. Eu falei, cara, peraí, que padrão que vocês utilizaram? Não, o padrão da construtora. Cara, mas o padrão da construtora é maior do que da norma, do que o da né? norma. Vocês estão maiores que a BNT, né? Então, assim, falei, cara, que negócio absurdo. E o que eu notei? Olha a malandragem da construtora. Isso eu já vi algumas vezes acontecendo. Eles pegam um cabo muito grosso e muito pesado que não gera Não a consegue. resposta de percussão que eu preciso para o ensaio de percussão. Então, eu fiz um ensaio. Não, peraí, então me dá esse cabo aqui, deixa eu ver. E quando eu peguei esse cabo muito grosso, né? Eu bati e peguei o meu martelo ABS, no mesmo ponto, o meu martelo Som ABS diferente. indicou o som cavo. E esse cabo não indicou. Então, assim, fica uma dica para quem tá ouvindo a gente. Você comprou um apartamento. Não deixem que eles definam qual é o material para poder fazer esse ensaio, tá? Por quê? Porque esse cabo que eles estão colocando não vai indicar se o seu piso está bem assentado, tá? Então essa dica é importante, porque, Legal. cara, é um absurdo a construtora fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que eu vejo nessas vistorias é a galera querer definir o tempo que eu vou gastar para fazer vistoria, que também é completamente encabido. Eu tô comprando um apartamento, eu tô recebendo, eu tô levando um profissional técnico, a Lorena, por exemplo, e eles querem que eu defina 1 hora, 30 minutos para fazer. Tem apartamento de tamanho impossível fazer. Só ensaio de percussão que eu faço em todo apartamento vai muito mais que isso. Uhum. Tá? Então são algumas dicas importantes, né? Interessante. Mas voltando à linha, né, que Sim. o Alexandre... Nossa, a gente tava foi dizendo. lá, A gente foi lá, no Fun e Pô, voltou, foi né? maravilhoso Meu, aí, foi lá velho. no Gama, velho. Se Meu deixar, Jesus. a gente... A gente empolga, a gente Engraçado, empolga. engraçado que a gente que tá no mercado há algum tempo, a gente tem essa noção. Sim. Mas a técnica É muito de mais como- profundo. é totalmente diferente. Sim. Você entende os porquês Claro. de algumas coisas que A são consciência, né? interessantes, Fazer então. consciência. Fazer E consciente. claro. complementando a resposta da sua pergunta, qual é o melhor dos mundos em termos de reforma? Você ter uma equipe, né? Seja um engenheiro ou um arquiteto qualificado para fazer sua reforma que tenha especialização em engenharia diagnóstica. Faz toda a Aí é o diferença. melhor dos mundos. Porque você vai ter praticamente 2 em 1, né? É uma mão de obra mais qualificada, Então, tua construtora sem tá boa, dúvida. tá de boa, pô. Foi o que eu Já falei pra tem- Lorena. Exatamente. Nos bastidores eu falei pra Lorena. Já eu falei, faz o mexão da construtora aí. Não, pô. mas é verdade, porque assim, tem um diferencial, entendeu? Sim. Quem é o engenheiro civil que executa a obra ou o arquiteto que executa a obra, porque tem muito arquiteto muito bom que melhor do que engenheiro aí executando a obra, tá? Uhum. Sim. Hoje em dia eu não distingo isso. Contanto que você tem especialização, você domina aquele assunto, para mim não tem diferença entre arquiteto e engenheiro. Tem que ter qualificação técnica e dentro dos conselhos que permitem que faça essa reforma, né? Essa obra seja responsável por isso. Mas o melhor dos mundos é esse, porque quem tem a especialização em engenharia diagnóstica sabe as boas práticas. Norma 15575 é a que se baseia as normas práticas para a execução. Ela vai entender ali, ela vai direcionar todos os serviços, vai abraçar praticamente tudo ali numa coisa só e a gente sabe o que vai precisar executar. Seja assentamento de dupla colagem, colocar argamassa no piso e no revestimento, né? Onde vai ser aplicado e na peça. Isso gente, é o básico do básico. Existem outras boas práticas. Então, o engenheiro diagnóstico, ele vai entender, né? O engenheiro ou arquiteto diagnóstico, ele vai entender como elevar a qualidade, a durabilidade da obra, passando dos 5 anos. Sim. Porque a gente não pode ficar só concentrado ali, não, minha Presa obra tem só os 5 anos, que é ali para os né? serviços mais básicos. Sim. Vou ficar ali só nos 5 anos, passou de 5 anos, sinto muito. Não, a gente não pode, a gente tem que parar de pensar nisso. Eu tenho que fazer a minha obra pensando, olha, você só precisa fazer a manutenção de uma edificação, Sim. que é essencial, né, obviamente. Então, assim, a gente precisa pensar nisso e qualificar o nosso serviço. Vai ser um serviço com um valor agregado maior? Sem dúvida.
dúvida. Portanto, um preço um pouco acima da média, sem dúvida. Vale, né? Mas, a longo prazo, o cliente ele vai fazer só uma manutenção Sim. ali de colocar um Periódica, corrigir o PU, Trocar o rejunte. Então, a gente sabe assim, rejunte não é pro resto da vida, gente. Sim, Ah, cada passou, ano, né? passou 5 anos, o rejunte soltou ali no meu apartamento, soltou. Eu cheguei e falei pra imobiliária, olha, soltou aqui, e se não fizer a manutenção, pode dar problema depois com infiltração do vizinho de baixo. Vai ser... Aí eu falei assim, olha, vocês têm a melhor inquilina que vocês poderiam imaginar. Porque, assim, qualquer problema que tiver aqui, eu já vou te falar antes te dar a mesmo de solução, gerar entendeu? gerar. Então, assim, o melhor dos mundos é você... Óbvio, nem sempre você vai conseguir fazer, né, todas as suas obras com engenheiro diagnóstico, alguém que tem especialização. A gente sabe a realidade. Porém, o melhor dos mundos é isso, por isso que eu tô falando, é o melhor dos mundos. Sim. O ideal, seria Sim, assim, é você dormir com a cabeça, caraca, tô Mas tranquila, eu acho entendeu? que o custo também não representaria muito de ter Não, uma não é não. consultoria para a construtora pegou uma obra e, cara, eu quero ter um profissional patologista desse, aqui. um patologista. É. Cara, Eu acho que não onera representa muito, não. Não. E foi o que eu falei pra Lorena, quando a gente tava no bastidor. Eu falei, Lorena, você só é boa de obra porque você é boa patologista. Né? Não, e ela falou um negócio muito interessante também na fala dela, que ela comentou, não, eu vou edificar para durar 5 anos. E aí muita gente tem essa noção de que tudo tem que durar 5 anos sem manutenção. Então, Eu falei vários isso no ganchos outro que você falou. episódio. Vários ganchos do que a Lorena falou. 5 anos não é garantia para tudo. Eu não tenho garantia de 5 anos para todos os itens dentro da minha edificação. Isso. O rejunte não vai durar 5 anos sem manutenção. Exatamente. A cada ano eu tenho que trocar meu rejunte. Né? Outra coisa também que eu vejo muito acontecer, e aí já é mais para a parte jurídica, né? Mas que a gente que trabalha em engenharia legal, a gente dá nossos pitacos, mas sem entrar na parte do direito, né? Mas não necessariamente aquela edificação responde por somente 5 anos de garantia. Quando a gente pega prazo prescricional dentro do Código Civil, ele fala que o construtor pode responder por até 10 anos de garantia naquela edificação. Então, eu acho que nós, como construtores, como engenheiros e técnicos na área, a gente tem uma responsabilidade muito grande em edificar bem para durar tanto. É claro que a gente vai ter o critério de manutenção. A gente tem que obedecer critério da 5674, que traz periodicidade em quanto tempo eu tenho que trocar, eu tenho que limpar, lavar e tudo mais. Mas eu já tenho que pensar na minha cadeia produtiva, de fabricante me oferecer um bom material, do meu construtor gerenciar bem, do meu pedreiro ou do meu operacional fazer bem feito conforme prerrogativas de normas e tudo mais. Legal. Né? Mas a gente também tem que pensar, e principalmente com o advento da NBR 17170, que é a nova norma de garantias, que está extremamente recente aí, a gente tem que oferecer a garantia da nossa edificação. E a gente só consegue oferecer garantia daquilo que a gente está construindo se a gente fizer com profissionais capacitados. Hoje, infelizmente, a gente tem um empirismo muito grande na construção civil que é assustador. É claro que vai chegar num nível que a gente vai ter uma seleção natural e que essa galera ela vai saindo. Exato. Mas demora. Demora. Então, acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para nossas obras tem que ter um profissional técnico, que tem que emitir uma ART, que é um documento que toda obra e todo documento tem que ter. A gente tem que se posicionar no mercado para forçar as nossas obras sempre terem profissionais. Importante para a gente que está construindo, que é a área de trabalho para a gente. Importante para quem está com aquela obra sendo feita, o dono da obra, porque a obra vai ser feita com muito mais qualidade. Importante para todo mundo. Sim. Né? Assim, eu acho que o mercado da engenharia diagnóstica ele é tão pujante, tão crescente, por conta de todo esse empirismo. Eu vejo que Na ele verdade, é mais... todo o mercado da nossa área. Sim. Desculpa te cortar, Não, mas porque esses dias eu vi um dado que somente 3% das obras vi. feitas no Brasil tem um profissional, É absurdo, um né? arquiteto. É surreal. Sabe? Cara, é surreal. É absurdo demais. Entendeu? Então, assim, você tem uma oportunidade muito grande ainda. Com certeza. O trabalho da engenharia diagnóstica, né? O engenheiro, o arquiteto patologista. ele é muito educativo. Você vai indicar, né? você vai indicar os problemas, as soluções, que é o que a gente faz, elabora laudos, o laudo, né, com isso, indicando quais são os problemas, as causas, o porquê que surgiu aquele problema e as soluções para corrigir aquele problema. Então, basicamente, de forma muito, muito resumida, o resultado do nosso trabalho gera um laudo, né? Na maioria das vezes. E nesse laudo, ele já é educativo, ele já é pedagógico, porque ele fala assim, olha,
você deveria ter feito dessa forma, você Sim. não fez, por isso que causou tal problema. Isso. E agora, para você corrigir, você tem que voltar ao processo Exatamente. e fazer dessa forma que é a forma correta. Perfeito. Então, seja uma infiltração que apareceu, por que você apareceu a infiltração? Olha, porque não foi aplicado o rejunte correto, dessa forma, assim. Então, é um trabalho. Eu não tenho um dom para ser professor, ele é o que tem dom para ser professora, mas a gente tem que explicar para o cliente. Ontem a gente vai fazer uma vistoria no final do dia que eu expliquei para a cliente como era o nosso trabalho. Isso é uma forma de educar ela. Obviamente, eu estava vendendo ali o meu serviço, sim, mas é uma questão de educar, entender qual é o processo que desde a vistoria prévia até um possível processo judicial, uma assistência técnica judicial, né, para elaborar todos os processos ali e tal. Então, assim, é um trabalho educativo, é um trabalho que ele é de formiguinha. Você fala, olha, se você fizer isso, você vai evitar tais problemas. E aí vincula também a questão de plano de manutenção predial. Perfeito. Muitos dos problemas de engenharia diagnóstica é pela falta de execução de plano de manutenção predial. Com certeza. No meu prédio, Nossa, com aconteceu uma questão lá no elevador que o pessoal da administração queria aumentar o condomínio. Eu sou inquilina, tá, gente? E eu tava lá, porque eu falei assim, cara, vai impactar em mim, eu quero ouvir. Claro. E aí eles queriam aumentar em 20%, porque tinham que trocar um monte de peça do elevador que não trocou em, sei lá, 10 anos. Nossa. Sei lá, peças mais robustas, não era aquela manutenção mais diária, né? Então, aí eu levantei a mão e falei assim, bom, vocês têm plano de manutenção predial? Não, eu falei, então como é que vocês querem que o que não foi feito em Daqui pra 10 frente, anos né? seja aplicado em custo fixo? Vocês têm que colocar como taxa extra. Com certeza. Porque isso deveria ter sido feito ao longo dos 10 anos. Sim. E não acumular e falar assim, gente, eu juro, abaixou os 10% e só Caramba, reaplicou. legal. Por causa disso, eu sou inquilina. Todos os moradores que estavam na Assembleia falaram assim, Inquilina nossa, e é próxima verdade. síndica. E aí, o que aconteceu? Levantou a falou- bandeira da Lorena, O né? síndico falou assim, não sabia, síndico novo, né? E, inclusive, o síndico muito melhor do que estava na outra gestão e tudo mais, porque ele quer ouvir. Então, assim, Legal. vincula muito isso. Muitos dos problemas, Sim. significativamente em condomínios, Sim. né? Que é uma área que a gente atua bastante. O melhor parceiro do síndico é um engenheiro Com diagnóstico. certeza. Sim, Assim, ó, sim. se você quer dormir em paz, porque o síndico é responsável técnico e Civil e criminalmente. criminal por qualquer problema que há no edifício. Então, assim, a maioria dos problemas de edificação, né? E aí a gente já está abrindo um pouquinho ali, saindo do âmbito de reforma, abrindo um pouquinho. Sim. São por falta de execução, por falta de não ter um plano de manutenção predial, Sim, né? sim. Primeiro, muitos não têm, inclusive sendo obrigatório, isso por lei é obrigatório, Sim. em muitas cidades, e a falta de execução. Não basta você ter um plano, você tem que executar. Executar. E registrar. E registrar. Você, tô ali 5.704. fazendo a manutenção, fazendo o teste ali de bate-fofo, né? Porque a gente faz aquele martelinho na fachada onde tem. Pô, eu preciso fazer aquilo ali para mas gente, tá tudo ok. Sim. Não, tem que trocar, porque se cair um ladrilhozinho lá de cima. Gente, Pode queda ser livre. fatal. Cai Pode ser sobre fatal. alguém. Pode ser Entendeu? fatal. Então, assim, parece assim, nunca vai acontecer comigo. É aí nessas horas que Com a gente, certeza né, vai. divide, separa entre quem tem consciência daquilo que ela tá fazendo Sim. e quem tá fazendo ali por. Sim. E é legal você ter citado sobre isso, que remete à pergunta, né? Qual que é o papel do patologista e onde que ele entra? Então, a gente veio lá da parte da consultoria, do procedimento, o checklist que eu faço para entregar para a construtora, aí eu venho. Aí toda construtora que ela edifica, ela tem que entregar os manuais, né? Manual de uso, operação e manutenção. Isso. Que nós, patologistas, também podemos redigir e acho que a gente tem muita Elaborar. expertise para isso, Exato. né? Eu acho que dentro da engenharia da arquitetura, como a gente trabalha com a parte burocrática, normativa, de realmente elaboração operacional daquilo, a gente também redige esses manuais, né? Tanto de uso, operação e manutenção, que é das áreas comuns, piscina, sauna, academia e tal. A gente também redige manuais do proprietário, né? Aí a gente vem para a parte do recebimento, então desligando aquela linha muito tênue entre a obra e o cliente, né? E o pós-obra. A gente elabora os manuais, a gente faz os laudos de inspeção, que é depois que aquela edificação já está pronta, né? E começa a apresentar os problemas, eu acho que é um dos campos de maior atuação de nós patologistas, né, Lorena?
que é a elaboração do laudo de inspeção. O que acontece? Puxando o gancho para a parte da sindicância e dos administradores. Aquela edificação que ela foi entregue, ela precisa ser manutenida conforme o manual, que eu acabei de comentar, né? Então, lá dentro do manual, ele fala, olha, determinado item precisa ser manutenido a cada quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês, 3 anos, 5 anos, né? A 5.674 define, e essas definições têm que estar dentro do manual. Só que o que a Lorena comentou, de forma muito brilhante, na verdade, né? O síndico não faz essa manutenção periódica. E, às vezes, quando faz, ele não faz em uma ordem cronológica, sistemática, e pior ainda, que juridicamente isso vai impactar muito no condomínio, ele não registra aquilo. Então, isso é um problema muito grande. Você compra um carro, eu tenho que fazer troca de pastilha. De quanto em quanto tempo eu vou fazer essa troca? Aonde eu vou olhar? Sim. No manual do carro. A edificação é a mesma coisa. Exatamente. Quanto que eu tenho que fazer uma pintura da fachada, ou uma limpeza da fachada, ou uma troca de rejunte, ou uma reimpermeabilização? De quanto em quanto tempo eu tenho que manter? Tá dentro do manual. Exato. Então, a grande maioria dos casos que eu pego em inspeções prediais o síndico ou o administrador não fez as manutenções periódicas que deveriam ter sido feitas, que estão descritas no manual, o problema aconteceu e ele quer resolver o problema. Não é por má vontade, é falta de conhecimento. Exato. Muito mais reativo do que... Completamente reativo. E como é que você E aí, consegue... o primeiro documento que eu faço é o laudo de inspeção para ele corrigir. Isso. Eu vou apontar tudo. Então, eu vou fazer um pente fino naquela edificação. Exatamente. Vou apontar todos os problemas. Lá dentro do meu laudo, a gente vai classificar ordem de prioridade, Perfeito. conforme 16747, gravidade, urgência e tendência do problema. Não dá pra fazer tudo. Não dá pra fazer tudo. De vez. O problema mais grave que você tem é esse. No final do nosso laudo, a gente cria o que a gente chama de planejamento de reparos. A gente coloca numa planilhinha de Excel todos os problemas. Estou com infiltração por percolação. Eu estou com uma trinca em um elemento estrutural, né? Eu pego todos os elementos e eu dou uma nota para cada um deles. Quanto maior a nota, maior o nível de problema. Então, por que isso é interessante para o síndico? Porque ele serve como base norteadora para ele corrigir os problemas que são mais sérios. Ele vai pegar o primeiro item da planilha. Nossa, eu estou com uma trinca grave no elemento estrutural. Essa nota está muito alta, está em vermelho piscando aqui no alto para mim. Vou resolver ela primeiro. Depois, eu tenho um item que tem uma nota 600 na GUT, por exemplo, que é a gravidade, urgência e tendência. Depois eu vou resolver esse aqui. Isso que significa a marca Gucci? Gravidade. Poderia ser, né? A cabeça do Alexandre tá assim, ó. Eu fico vendo a fumacinha saindo. Então, assim... Ele tá olhando pra você assim. Então, assim, eu tenho o laudo como essa ferramenta de aplicação corretiva, resolvi os problemas. Ufa, o síndico pode respirar um pouco mais. Agora eu posso, como patologista, oferecer um outro documento, que é o plano de manutenção preventiva. Exato. Eu já corrigi isso aqui. Sim. Nossa, eu respirei. A edificação não tem tanto problema mais. Agora eu preciso gerenciar essa manutenção. E a gente, como patologista, oferece um documento que chama Plano de Manutenção Preventiva. O que a gente cria? A gente pega cada um dos sistemas ou subsistemas da edificação. Isso. Eu tenho piso, eu tenho piscina, eu tenho impermeabilização da piscina, eu tenho fachada. A gente pega cada um dos sistemas e a gente propõe, olha, piso. Você tem um piso, né? Esse piso ele tem que ser lavado com determinado produto, que não tem ácido muriático, não tem... e a gente coloca as premissas. De tanto em tanto tempo, você tem que fazer manutenção dos pisos. Exato. Fachada. A sua fachada é de revestimento cerâmico. A cada 3 anos, conforme a premissa da 5674, você tem que fazer lavagem. Se necessário, solicitar uma inspeção predial. E, se necessário, fazer troca de rejunte, mastique e tudo mais. Então, a gente também oferece esse documento. Então, aquela pergunta sua, por que eu achei ela muito interessante? Porque ela mostra o caminho que o patologista pode trilhar. E que a maioria, até dos patologistas, não entendem o quão grande é o mercado da patologia. Ele acha que o patologista só elabora um laudo de inspeção predial. Né? Você pode fazer laudo de vistoria cautelar de vizinhança, entrega de chaves. entrega de chave, inspeção Sim. predial, inspeção estrutura, Tem várias tudo. Eu anotei exatamente essas coisas. Gente, As anotou mesmo. possibilidades É verdade. de- A possibilidade é muito. infinita do patologista. E se o oceano tá azul na construção, na patologia ele não tá azul, não. Ele tá transparente. ainda. Então, assim, o mercado da patologia, ele é, assim, eu acho ele fascinante, mas eu sou suspeito para falar porque eu trabalho disso todos os dias, né? Uhum. Mas eu acho incrível eu conseguir detectar um problema,
fazer o diagnóstico preciso, dar uma solução técnica, Sim. trazer longevidade para aquela edificação. Eu já peguei edificações próximas de colapso, que a gente laudou, foram realizados os reparos que a gente recomendou, e a edificação hoje está lá tem 10 anos. Então, assim, eu acho Legal. muito fascinante, né? Tá há 50 anos, né? Lá. Quase. Vamos entrar para uma parada um pouco mais prática no sentido de entendimento para a audiência, assim. Sim. Quais são as patologias mais comuns que vocês identificam? Seja no recebimento de chave, seja num pós-obra, numa análise de condomínio, de um prédio e tal. Uhum. Quais são as mais comuns e o que são cada uma delas, assim? Você começa? Tem vários clássicos, A né? clássica. Vamos pensar em patologias pós-obra, né? Então, de entrega... Vamos começar por um mais simples, né? Entrega de chave sempre tem revestimento com soncavo, que é o oco, aquele... Soncavo. A gente chama de soncavo, é o termo técnico, né? Então, é aquela que tá solta, tá? Pro termo técnico. É assim... Ou seja, colou um pouquinho de argamassa. Isso. Ou certo, não fez entendi. uma vibração correta, não bateu, né, com o martelo correto, porque precisa ter o movimento, é importante que tenha quebra de cordões, Sim. porque a gente tenha, né, a gente usa a desempenadeira ali para passar a argamassa, vai colocar o piso e precisa ter a quebra de cordões para não ter vazios, o vazio que gera o soncavo. Isso é importante para o cliente, né? Que vai receber um Exatamente. apartamento. Exatamente, porque, Porque o quando problema ele vai... ele é oculto. Então, para quem tá comprando um apartamento, se ele não analisa isso, pode gerar um problema para ele. Exatamente. Sim, O piso quebrar, ele fica muito mais frágil, né? Exato. É Se importantíssimo você pra quem- quiser fixar alguma coisa, não vai aguentar. Ele vai quebrar, vai rachar. Sim. Então, esse é um clássico. Para De- entrega de chave sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Acabamento é muito comum. Então, acabamento nas tomadas é muito comum. Isso a gente olha. São os mais simples. Altura, posição. Altura e posição depende do projeto. Tem que bater com o projeto. Uma coisa que eu Não tenho tem visto... norma para altura? Tem. Tem. A gente confere isso, alinhamento das tomadas e tudo mais. Uma coisa que eu tenho visto bastante as construtoras elas não estão entregando o memorial descritivo. Então, a gente confere se a construtora está entregando aquilo que ela prometeu para o cliente. Isso aí também envolve defesa do consumidor, né? Sim. Então, Isso é interessantíssimo. Demais. não Pô, é pra engenharia todo mundo, diagnóstica sim, indireta, mas Na Claro. verdade, todo mundo que tá recebendo deveria contratar esse tipo É de Sim, isso. serviço. contratar. Porque, Ou tinha que assim, saber, né? Porque, cara, eu não tenho entendimento, eu não conheço de norma, né? Sim. Cara, tá lá. Eu comprei isso aqui, Lorena. Ó, Uhum. aí a gente tá recebendo isso. Vê aqui se você tá de acordo. Pô, Vou isso dar um é exemplo. demais, Já cara. vi um memorial bem assim, bancada em pedra. Mas que Que pedra é? pedra. É um granito andorinha ou é um quartzito Bel Bahia, o quê? É o quê? Monte Blanc? Não, é engraçado. Eu lembrei de uma situação. Tem uma colega minha que eu já fiz muitos laudos para ela, já prestei consultoria para a empresa que ela tem, e ela tinha um sobrinho que estava casando e que comprou um apartamento. Ele casou, ele é bem novinho, deve ter uns 20 e poucos anos, mas um cara muito inteligente, assim, muito gente boa. E essa amiga minha, ela deu de presente para ele o laudo de vistoria do apartamento dele. E assim, tinha tanto problema no apartamento que depois... Presentão, hein? Presentão. Presentão, pô. E aí depois o rapaz, chama Rafael, aí ele veio conversar comigo e falou, nossa, Lucas, foi o melhor presente que eu já recebi. Porque se eu tivesse mudado para o apartamento com essa quantidade de problemas, recém-casado, eu não ia saber fazer essa vistoria de soncavo, de percussão, fiz termografia, fiz traçador aqui na janela, foi bem legal assim. E eu tava enrolado, porque eu acabei de casar. Se eu entro pro apartamento com esse tanto de problema, podia dar até divórcio, né? Hoje divorciar é muito fácil, né? Antigamente era mais É difícil. mais fácil que... Nossa, assim, ele ficou doido. Então, assim, Não perca seu casamento. Não. Isso é uma contrate boa a rede. gente, né? Bom marketing. Então, para entrega de apartamento, tem vários clássicos, né? Sim. Queda de piso. Eu já vi construtora falando que a inclinação do piso não poderia ser porque o revestimento ele é rígido. Uhum. Ih, vi Então, muitos. não dá... Não dá pra fazer aquela. Traduzindo, não dá para fazer curva no piso. Aí eu... Não, peraí. Obviamente, né? Claro. Vamos, né? Eu não Temos tô pedindo para soluções. vocês fazerem curva no piso. Mas aí, qual foi o meu argumento técnico, né? Eu falei, quem dá a inclinação do piso? É o revestimento Ou é o contrapeso? ou é o contrapiso?
Norma 15575, Aham. 3, I item 3753. 3.7, se eu não me engano. Depois vocês conferem aí. Mas eu tava lá, falei assim, olha, não é o revestimento, que é o que vale, que é o que é visto, Sim. ele vai acompanhar a inclinação do contrapiso que eu fiz. Então, o teste da inclinação tem que ser com o contrapiso e não com o revestimento já aplicado. Sim. Então, toda interessante. vez que a gente executa o contrapiso, você faz lá o teste, joga a bolinha de gude, joga Sim. água, tá inclinando pro ralo? Tudo Pode certo. instalar o seu piso, que aí você não vai ter BO. Então, é um clássico. clássicos. Quase sempre tem. Sim. Quase sempre tem. Som cavo, acabamento de tomadas. Já aconteceu de folha de porta Uhum. tá com um pedacinho arrancado. Eu falei, olha, Isso tem que acontece trocar. Uhum. Não tem manutenção. Não tem O reparo. apartamento é novo. Novo. Tudo tem que ser novo. Estima-se o desempenho máximo. Exatamente. Quando eu voltei, tinha feito o quê? Reparo. Massa e pintura. É o que mais Falei, faz. não existe isso. Aí eu peguei e falei assim, eu dei um exemplo, né? Era um rapaz, o encarregado, Isso é coitado, interessante. ele tava me dando razão, mas ele tava ali na oposição. De- Eu falei assim, olha, se na você berlinda. comprar um HB20 ou uma Ferrari que seja e tiver um arranhão, eu pegar um esmalte, igual eu pinto minha unha, e pintasse ali, você ia aceitar? Realmente, eu falei, pois é, aqui o apartamento é novo, tem que ser entregue tudo novo. Isso é importante pro cliente, né? Exatamente. clientes não Muitas entendem vezes o cliente isso. ele não viu, quem Já viu, viu. bate direto. A gente deixa passar. Deixa passar. Deixa. E outra Pequenas coisa. coisas assim, a gente às vezes deixa o cara passar. pensa assim, eles não vão trocar isso. A cliente me perguntou, Lorena, eles têm a obrigação de trocar isso? Sim. Ela já tinha me contratado, eu já estava executando. Ela falou assim, eles têm a obrigação de trocar? Sim, claro. Aí eu falei, sim. Uhum. Você está comprando um apartamento novo, Novo. tudo seu tem que ser novo. Novo. Ponto. Não tem questionamento. Não, e até as empresas que fabricam as portas, elas têm uma malandragem tão grande que o kit porta pronto, ele já vem com os bastonetes para fazer o reparo. Já Olha pensando só. nisso. Já pensando. Eles vendem a porta com um bastão para fazer o reparo. O cara vai lá, pega a porta, que tem uma lâmina de madeira, pega um bastãozinho, aplica o bastão e faz uma cirurgiazinha na porta. Sim. E normalmente passa, porque a galera não tem esse conhecimento de que eu preciso de uma porta nova para um imóvel novo. Tem que ser novo, né? Estima-se o desempenho máximo. E vale daquele- lembrar também... Como é que é a análise da alvenaria? Fiquei curioso. Tipo, sei lá, hoje eu moro num prédio que a divisória, né? São todas de Drywall. drywall, Aham. entendeu? Dentro, sei lá, eu nunca nem me interessei em ver o manual, porque a gente não se É, interessa sim. de ver essas Sim, é, coisas. verdade. Tipo, beleza, eu bato lá, velho, é um oco danado, É. entendeu? Eu não sei se tinha que ter colocado manta, essas paradas. Isso é feito na análise também, assim, tipo de... Cara, essa parede especificamente não poderia ter sido feita de drywall. Uhum. Ou, cara, esse drywall aqui, ele não tá... Eu não sei o nome, tá? Uhum. A manta interna por conta do barulho, porque se tiver uma conversa mais Isolamento alta... acústico. Sim. Se tiver 3 baianos juntos, já era. Não consigo garantir, não consigo Três baianos garantir. juntos foi bom. Não É porque consigo eu sou garantir. também baiano. Não Então. consigo garantir. Isso é extremamente interessante, extremamente importante, né? Quando a gente fala, vamos falar sobre uma parede, que a gente chama de painel de vedação, né? Isso. Será que aquele drywall poderia ter sido aplicado aqui? É muito mais complexo, por quê? Porque a gente tem que remeter à norma de desempenho. Exato. A norma de desempenho é como se fosse a norma magna da construção civil. Que é aqui em Ela 575. é a 15575. Ela quem define critérios de acústica e uma série de outros parâmetros. Um dos parâmetros que tem que ser analisados nas edificações é o critério de acústica. Então vamos supor, vou dar um exemplo real aqui. A gente executou um prédio em que a gente tinha 4 apartamentos por andar, né? Final 1, final 3, final 2, final 4. Meu exemplo. E é uma clássica, né? Entre os apartamentos, a gente tem o que a gente chama de parede de geminação. Uma parede gêmea é usada para os 2 apartamentos. Divisão. Essa parede divisória, ela até pode ser feita de drywall, desde que eu atenda requisitos de acústica. Exato. A grosso modo. Mas ela é dupla. Pode ser Não dupla. necessariamente. Quem Ela vai tem que ter um definir isolamento isso acústico. é o projetista. Exato. Eu falo que a norma de desempenho, ela é aquele chefão que chega para você 4h30 da tarde e fala assim, eu quero esse relatório na minha mesa amanhã, 8 da manhã. E você trabalha na obra até 5. Ele não quer saber como é que você vai entregar. Ele só quer o Ele resultado. quer 8 horas. A norma de desempenho é essa. Cara, não Entendi. interessa o que você vai fazer para atender esse requisito de acústica. Eu só não quero que o apartamento 2 gere ruído para que o apartamento 4 escute a determinados ruídos que são estipulados por norma, né?
50 decibéis, depende Sim. do pavimento. Exato. Então, quem vai definir isso é a norma de desempenho. Isso. Então, a norma de Isso desempenho é tem uma série de parâmetros. Inclusive isso. Normativo, Cara, eu mas fico- se for defesa do consumidor, só para complementar, se a construtora ela te vende que todas as paredes de dentro do apartamento ela Sim, tem tem isolamento esse acústico, acústico, aí ela tem que te cumprir. entregar. Por isso a Perfeito. importância do manual descritivo. Isso. Não Trabalhando vai com- ter isso na norma dizendo assim, olha, você não pode escutar o que dentro do quarto que as pessoas estão É. falando na sala, porque isso já é dentro do apartamento. Sim. Mas se a construtora, ela te vende dessa forma, eu já Sim. vi construtora, inclusive, Sim. tem no stand de vendas, do lado de fora, Uhum. mostrando o sistema construtivo. Usa como marketing, Então, né, Lorena? exatamente. Aí eu fui ver e eu achei super interessante, porque legal. tem muito cliente técnico que compra para investimento, ou compra para ele mesmo, e aí ele vai querer o melhor. Sim. Então ele consegue entender, falar, beleza, você está usando lã de rocha para isolamento acústico em parede de drywall. Ah, você está usando alvenaria dupla, né? Que isso gera aí uma acústica muito melhor entre dois apartamentos. Pô, interessante. Um painel Hoje- RU, por exemplo. Exatamente. pra- Então, assim, são duas melhor. vertentes. O que a norma exige, que é isso que o Lucas falou, Sim. e o que a construtora te vende. E o Se ela- cumprimento contratual, né? Exatamente, cumprimento contratual. Aí envolve a defesa do consumidor. Porque Claro. se você estiver dentro do apartamento e ela te vendeu que tem um isolamento acústico, aí entra a norma de desempenho para fiscalizar aquilo que a Sim. construtora te vendeu. E o É isso, princípio a da boa fé promessa. também, né, claro. Eu tenho. Cara, eu me incomodo muito. Nesse exemplo que você deu dos 4 apartamentos, Uhum. no prédio que eu moro é assim. Quatro E aí, andares. cara, tipo, eu tô chegando, saindo do elevador. Uhum. Cara, eu escuto tudo. 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 Sim. Tanto do meu apartamento, que minha filha tá lá conversando, minha mulher tá lá, tá, às vezes, brigando com ela, que sei lá. E aí, do lado também, escuto Escuta tudo. tudo, cara. Eu E falo, uma cara, dúvida. Cara, não poderia ser assim, tipo... E há quanto tempo essa construtora fez essa obra? Vamos ver se Na você minha- tem direito ao reparo. Tem muitos anos eu essa, acho essa que deve obra? ter uns 9 anos, 8 anos. Talvez você consiga entrar, né? É. Porque Mas assim, ele tem que atender requisito, né? nessa área comum aqui, que, pô, não fica gente. Uhum. É necessário ter isso? Porque, tipo, qual que é a vedação da porta? Não. Qual que é o tipo de porta e tal? É Sim. exatamente isso. Não tem. Para essa área comum, não. Você tem entre paredes de iluminação apartamentos, e entre apartamentos. Aí eu Entendi. preciso de um contrapiso acústico. Eu Na imaginei no isso. meu- eu imaginei sim. isso. assim, No sabe? meu, Não dá eu pra reclamar escuto- muito, né? Eu sei quando a minha vizinha usa o banheiro. Chuveiro, né? Uhum. Eu consigo escutar tudo. Ou a filha dele, o filhinho dele brincando dentro do banheiro. Você ouve tudo? Isso eu escuto não tudo. consigo, de cima. Não, por é do exemplo. lado. Porque Do lado. a parede do banheiro dela é colada com a minha sala, porque são apartamentos diferentes, né? Plantas Ah, diferentes. tá, Entendi. diferente. Então, a planta do lado dela é de 2 quartos, o meu é de 1 quarto. E o banheiro dela, que ela tem, é colado com a minha sala. E aí, muitas vezes, eu tô assistindo televisão e tô escutando Tô o ouvindo. barulho do chuveiro. Eu era passível, porque o meu prédio, se não me engano, tem 7 anos. Então, eu sou passível de questionar. Tá Mas eu vindo sou prazo inquilina, profissional. então isso aí é mais pro proprietário e beleza. Uhum. Mas é isso, assim, de novo, são duas frentes. O que a norma exige e o que a construtora tá te entregando. Aí no meu, engraçado que no hall eu não escuto nada, porque a porta de entrada minha é perfeita. Uhum. Perfeita O de que eu vedação. poderia fazer, por exemplo, pra mitigar isso? Tem Do meu portas lado. isolantes Contratar um acústicas. Ah, Tem tá, pra portas isolantes executar. acústicas. É, eu, Tem Alexandre, paredes isolantes. quero fazer, não, sei lá, não vou entrar Por nada sua no conta. condomínio. É drywall? É drywall. Você pode fazer isolante acústica dentro Mas do assim- drywall. É, lá dentro, né? que Nessa intervir. extremidade aqui, porque tem a porta, é Você pequenininha. vai engrossar um pouco a parede. É. Isso vai Entendi. acontecer. Então, E alterar a porta também, né? altera Tô a pegando porta. Aí- consultoria aqui sem Ah, pagar. claro. Eu falo que a minha consultoria ela é vitalícia. Vocês não acreditam? É pra qualquer um, né? Mas dá pra Porque eu já fazer. pensei Sim. seriamente de E trocar dependendo a porta. do que, entendeu? da fazer. parede, né? Se for realmente drywall e for a parede de entrada, dá pra você abrir ela, né? Chegar lá no miolo dela e Sim. acrescentar sem engrossar necessariamente. Então, dependendo É. do perfil da Os espessura, isolantes, né? né? Da parede que der, dá pra colocar uma lã de Lã rocha de que vai te vidro, dar, de já rocha, vai te pet. ajudar no acústico. Então, Com você certeza. vai abrir pra fora, pro lado de dentro do apartamento, Uhum. tirar a placa do lado de dentro. Dentro. Então, você vai acessar a estrutura toda, ou seja, externamente você não tá mexendo em nada. Sim. Você aplica o isolamento e fecha com E placa volta, né? novamente. Legal. Legal. Então, Uma solução. é uma solução bem simples, inclusive, assim. Uhum. Você só não precisa... Você não é obrigado... Na verdade, assim, se for parede, sim. Mas se for entre os apartamentos, você pode obrigar a construtora a fazer. É, sim.
E Tá aí, dentro do prazo nesse prescricional. caso, você pode acionar ela somente. Eu sempre oriento o E cliente. ele vai falei, precisar do laudo. eu falei assim, ó, eu sempre oriento o cliente assim, ó, tenta falar com eles de forma amigável, sem precisar ter custo de dinheiro diagnóstico. Sim. Eu não falo assim, você sempre vai precisar. Pode ser que você fale, olha, isso aqui tá errado, vocês podem corrigir? Executa. E muitas vezes a construtora, ela já tem a consciência, ela fala, cara, vamos fazer logo. O nosso custo vai ser muito menor e tal, vamos fazer. Beleza, faz. Ou se a construtora falou assim, não, a gente não vai fazer porque já passou 5 anos e tal. Eu falei assim, opa, então beleza, preciso de dinheiro diagnóstico. Aí A vai, gente faz entra o porque a laudo, gente vai legal. entrar já de Faz forma... os ensaios, né? Aí eles vão tomar 2 decisões. Ou eles vão pagar pra ver, que aí esse cliente vai entrar Provavelmente vai pra judicializar. judicializar. Ou se eles vão pôr, eles fizeram um laudo, é melhor a gente Realmente, fazer porque elas vão Eles têm judicializar. razão, Entendeu? Sim, Então, sim. Legal. É isso, dá pra fazer. Como que é? Eu perguntei da onde vocês entram, né? Em qual momento ali, pô, você explicou alguns casos e tal. A gente aqui lida com muito arquiteto, diariamente. Eu dei consultoria há muito tempo também para escritórios e eu via alguns desafios, assim, dos arquitetos na hora de, pô, você vai lá, você faz a parte de projeto, você entrega lá os executivos, essas coisas todas, mas o arquiteto tem aquelas visitas, né? 3, 4 visitas que vai na obra para ajustar alguma coisa ali e tal. Que não é gerenciamento de obra, Que tá? não é. Não é gerenciamento Muitos de obra. clientes, Perfeito. não é o arquiteto, eles vendem correto, mas o cliente, ele entende, ele escuta o que ele fala, né? Mas a comunicação dele, ele processa de outra forma. E aí exige do arquiteto que ele gerencie uma obra que não foi isso que ele vendeu. E muitas vezes o arquiteto, ele é prejudicado por isso, né? É visto como um mau profissional e não é. Tu chegou no meu ponto. Pronto, é isso. Era isso. Era isso de... Tipo, e não era nem pergunta, era mais de... Como que vocês, patologistas, podem se aproximar desses profissionais para que evite esses problemas, esses desafios? E aí, muito mais, tô pensando em negócios de... O desafio, né? Porque isso Pergunta acontece de milhão. demais. Isso acontece demais nos escritórios, com certeza. com os profissionais. Porque rola muito isso, rola de, cara, beleza, o arquiteto tem 4 visitas, ele vai visitar, né, de acordo com o contrato ali e tal. Pô, são 4 visitas na obra. O que ele vai checar, velho? Ele vai checar se a caixinha tá na altura, se tá no projeto. Sim. Tá no Paginação executivo, do revestimento. a paginação, se a bancada tá colocada ali corretamente e tal, medir uma coisa ou outra ali para atestar ou validar, enfim e tal. Então, assim, eu acho que seria uma frente importante, um mercado interessante e grande, Sim. olhando para o que vocês fazem. Entendeu? Sim. Eu vejo muito interesse dos arquitetos e arquitetas na área de patologia. Eu acho que é Também. muito por conta disso. Porque, assim, a graduação do arquiteto e arquiteta é muito diferente da graduação do engenheiro. O engenheiro ele é muito preparado para a parte operacional, né? De gerenciar a obra, de estar em cima, de cobrar essa parametrização técnica e normativa, né? De cobrar do operacional, de fazer correto. E eu não vejo muito no arquiteto e arquiteta. É claro que tem. Só que a maioria dos arquitetos e arquitetas que eu vejo que são muito experientes de obra, eles são experientes por conta de vivência e não por conta de formação acadêmica. Verdade. Então, eu acho que uma saída para os arquitetos terem mais expertise é eles se prepararem em relação à patologia. Sim. Entender mais da patologia. Né? Para se qualificar, Pra né? se qualificar Não e necessariamente conseguir- para atuar. Você pode atuar, mas claro. para você se tornar um profissional melhor, né? Sim, eu vejo, por exemplo, principalmente arquitetos e arquitetas que trabalham com a parte de reforma, com uma dificuldade muito grande em fazer determinado tratamento em determinado problema. Eu tenho uma trinca e eu não sei como que eu vou tratar aquela trinca. E trata de uma maneira empírica e muitas das vezes orientado pelo profissional dele. Pelo pedreiro, pelo mestre. Acontece com uma frequência absurda, né? Então, assim, não é por má fé, não é por má vontade, é falta de conhecimento técnico. Então, acho que o caminho para arquitetos e arquitetos para não terem problemas assim, ou não tratarem de forma equivocada, ou não terem problemas com a perícia que a gente vai fazer hoje à tarde, né? É saberem fazer de maneira correta o tratamento, a reforma, o refazimento, seja lá o que for, né? Sim. Só com o conhecimento do problema é que ele vai conseguir tratar de maneira correta, né?
Eu acho importante ter o conhecimento para saber o que fazer. Isso. Para tomar a Até decisão mais correta. saber né? quem procurar. Você exatamente. Você não Isso, né? precisa saber de tudo. A gente Claro. não sabe de tudo. Não. Eu não sei de tudo. Muitas vezes eu me deparo com casos de patologias que eu recorro ao Lucas, quase que sempre, na verdade, só pra falar assim, cara, tô pensando essa certo, linha. tipo, tô na linha correta e tal, pelo conhecimento que eu aprendi com ele. Muitas vezes eu tô certa, mas muitas vezes ele me complementa. Então, eu vou trazer uma resposta para o meu cliente muito mais completa, muito mais embasada, muito mais... Sim. E vai ser muito mais respeitada. Então, o arquiteto que não sabe, ou o engenheiro que não sabe, tem muitos engenheiros civis Claro. que executam obras que não sabem da parte diagnóstica. Sim. Mas muitas vezes ele precisa atender um cliente. Pô, faz uma parceria com um engenheiro que sabe, né? E fala assim, cara, eu tô com esse problema aqui, preciso dar só uma resposta mais geral pro cliente, pra poder a gente ver como é que a gente vai fazer, o que você acha. E aí a gente vai lá e atua. Fala, cara, muitas vezes eu não cobro, eu dou várias... Eu costumo dizer que eu repasso aquilo que eu recebo. Então, eu tenho muita consultoria do Lucas ali por parceria, que ele não me cobra nada, porque é uma troca ali mesmo. E eu faço isso com meus parceiros. Então, porque eu acho que o ecossistema legal, da vida é assim, né? A Isso gente tem que dar aquilo que a gente recebe, né? De forma, enfim... positiva falando. Então, eu faço muito isso. Tem muitos arquitetos falando assim, Lorena, nossa, apareceu essa trinca aqui na quina da porta. Me salva. O que eu faço? Eu falo, olha, na maioria dos casos pode ser uma má execução da verga ou uma falta de verga, mas às vezes pode ter sido feita correta e tá com um reboco fraco. Sim. Não, ela falou assim, mas a cliente tá preocupada. Eu falei, calma, não é trágico, porque não é uma trinca que tá com direcionamento para viga, então não é preocupante. É algo só uma má execução, talvez, né? A tendência é que seja essa. Eu não consigo te falar com certeza, porque eu preciso inspecionar, abrir janela de inspeção para confirmar aquilo que tem. Mas pode deixar seu cliente tranquilo que a casa não vai cair. Então, olha só, o arquiteto ele não sabe da informação, ele recorreu a quem sabe e ele vai levar uma resposta muitas Muito vezes mais falando embasada. assim, muito mais embasada, falou, olha, eu falei com o meu engenheiro diagnóstico, ele disse, deu essa informação assim, 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 tá tudo certo. O cliente, ele não vai enxergar, tipo, o arquiteto não sabe, foi atrás do engenheiro. Não, Ele isso não não. vai enxergar desse Pelo jeito. contrário, Ele buscou vai informação. enxergar e falar assim, poxa, ele foi atrás de alguém qualificado Com certeza. para me dar um embasamento. Pô, isso é um arquiteto bom. Eu tô falando isso porque eu já troquei ideia com vários arquitetos assim. Eu falei, gente, vocês não precisam saber de tudo. Eu durmo muito mais em paz a partir do momento que eu falei assim, cara, eu consigo saber de tudo. Se eu tentar saber de tudo, eu não vou conseguir fazer bem aquilo que eu sei. Então, essa é a linguagem, assim, a gente não precisa se desesperar, não precisa ver a engenharia diagnóstica como uma vilã. Ai, meu Deus, vim aqui ver todos os problemas. Não, a relação pode ser inversa a partir do momento que o coração abre. Com certeza. A mente abre e entende como, se eu tiver uma troca ali legal, né, com esse parceiro, eu vou melhorar aquilo que eu entrego para o meu cliente e ele vai falar assim, poxa, o próximo projeto eu vou fazer com ele porque ele é povo, ele tem todo mundo ali, ó, ao redor para poder aumentar isso. Então, é uma forma de agregar valor ao seu serviço sem necessariamente ser especialista. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. Você não precisa ir lá fazer, eu tenho que fazer um curso de engenharia diagnóstica, porque senão eu não vou conseguir fazer um projeto bom. Não, calma, gente. Dá para fazer as coisas, né, sem muito agregar aquela coisa assim, tem que sentar a cadeira. Não precisa saber de tudo. Dá para fazer de outras formas que você agregue valor ao seu serviço. Legal. Cara, que papo bom. Não é? Bom mesmo. Se tivesse cerveja de torresmo... A gente não saía. Goiânia aí, ó. Pô, A gente não saía gente não daqui. saía, cara. Pois Já tá difícil de sair. Como a gente inverteu no início, vocês não se apresentaram, eu já fui fazendo uma pergunta. É verdade, é verdade. É hora de vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, divulgarem o canal de vocês, o trabalho de vocês. Ó, legal. Eu começo? Ah, começa aí, velho. Tá A Lorena tá te dando moral aí. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Lucas de Amorim Melo Garcia Pinheiro. Parece uma citação bíblica, né? Mas é o meu nome. Tu acredita que eu uso muito isso? Às vezes eu vou no lugar, aí, sei lá, fui no restaurante ontem, aí a menina, qual o seu nome? Eu.
Alexandre Barbosa dos Santos. Aí ela olha, começa a rir. Precisa disso tudo? Eu falo, pô, meu pai fazia isso. As minhas formações acadêmicas são, primeiro, engenheiro agrícola, depois engenheiro civil, na Universidade Estadual de Goiás. Depois fiz um mestrado na área de engenharia de produção. E fiz algumas especializações. Aí não teve tempo para sobreviver, né? Não, aí acabou. Caraca, aí você nunca mais tem vida. isso? Aí eu fiz especialização na área de impermeabilização, na área da engenharia diagnóstica. Tenho especialização também na área de docência e metodologia do ensino superior. E as minhas atuações profissionais hoje são basicamente patologia, né? Eu vivo disso, respiro patologia todos os dias. Faço laudos quase que diariamente, né? Laudo de inspeção predial e todas as vertentes. Tem uma empresa que se chama Mega Engenharia Diagnóstica, inclusive fazendo o merchan dela, né? Esse é a nossa logotipo, né? Já vinha uniformizado. Legal. Então, eu tenho essa empresa que trabalha na área de patologia, avaliações de imóveis e de maneira geral. E também sou docente, né? Sou professor de pós-graduação em várias instituições, Brasil afora. Então, IPOG, EBPOS, BSSP, Dalmas, de Goiânia. Então, sou docente. E sou coordenador também de curso no IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação. Eu coordeno o curso de Engenharia Diagnóstica de Obras. Sou perito judicial no Tribunal de Justiça de Goiás também. Sou membro do IBAP. Dentre algumas outras coisas, né? E tu visita em casa, assim, só pra dar oi pra sua mulher? Não, por incrível que pareça. Aí, Pior que não. Pior que assim. Por que eu gosto tanto da patologia das construções? Porque me permite ficar em casa com a minha família e com as minhas duas filhas. Isso é verdade. Legal. Então, assim, eu acho que a parte mais importante que eu tenho que falar, senão eu vou ter problema em casa, é que eu sou marido da Poliana, eu sou pai da Beatriz, eu sou pai da Alice, minhas duas baixotas. Três Então, maravilhosas. E por incrível que pareça, eu fico muito em casa. Porque eu trabalho de patologista. É verdade. Eu montei um escritório em casa. Então, é claro que invariavelmente você tem que fazer uma inspeção, como aqui em Brasília, né? A gente veio para fazer uma perícia, depois a gente vai ter mais uma vistoria preliminar. Mas eu voltei para casa, eu tô em casa. Então, eu tomo café da manhã todos os dias com as minhas filhas, Legal, com a minha esposa. Levo na escola e busco todos os dias. Faço a tarefinha, pego no pé. Se for matemática, eu cobro, né? Tem que cobrar mais. O mal do pai é uma engenheira. Tem que ser bom em matemática. Não, mentira. Tem que ser bom no que ela vai quiser. Escolher qualquer Sim. curso. Dentro da engenharia ali. Mas sim, eu trabalho muito, claro, mas assim, eu moldei a minha vida profissional para ter tempo com a minha família. Eu acho que a patologia me permitiu isso. Isso é importante demais. Depois dessa, pô. Não é? Agora Por isso que eu falei assim, ó, tem que deixar o mestre falar primeiro, Que né? isso. Pra depois a gente vir aqui, né? Com minha humildade, Lorena falar é da braba. minha formação. Lorena é braba. Eu sou a Lorena Barros, sou sócia e proprietária da Move Engenharia, né? Eu sou engenheira civil de formação, minha primeira formação. Tenho Baiana, isso é muito importante. Sou formada pela Universidade Federal da Bahia, né? Eu formei e vim para Brasília em seguida. Tenho especialização em gerenciamento de obras, que foi onde eu conheci meu mentor eterno. Pela IPOG eu fiz esse gerenciamento e dentro dessa pós-graduação eu conheci engenharia diagnóstica. Foi o meu primeiro contato. É incrível, assim, eu gosto de falar isso porque parece óbvio. Muitas vezes, quando as pessoas me conhecem, elas acham que eu aprendi as coisas que eu sei pela minha vivência de obra. Tipo, eu errei e aprendi, E muitas coisas, depois eu fiz a pós-graduação foi 2021, né? Ali na pandemia. 2021. E eu fui fazer 5 anos depois de formação. E muitas coisas de boas práticas eu só aprendi nesse curso. Sim. Então, aceitamento de revestimento, por mais que esteja de norma, mas a graduação você não estuda norma, gente. A gente, como o Lucas falou, né? A gente vai muito mais voltado para projeto. Muitas vezes a graduação nem ensina a executar a obra. Sim. Eu não saí da graduação sabendo tocar a obra de forma mais direta aqui falando. Então, na pós, eu vi coisas de engenharia diagnóstica de boas práticas, né? Que eu falei assim, cara, eu preciso... Na verdade, não é que eu preciso aplicar isso nas minhas obras, eu preciso
garantir que nas minhas obras isso seja feito, porque senão isso vai me dar um problema muito grande em termos de negócio mesmo. Verdade. Então, aquilo que eu estava prevendo de lucro, em menos de 2 anos, isso pode me dar um problema. Sim. E eu apliquei isso na minha primeira obra, depois da minha pós-graduação, que foi uma casa no Lago Sul, que tinha um reboco saibroso. Em Brasília se usava muito areia saibrosa, que é uma areia rosa. E ela é extremamente fraca, porque ela puxa muita água, então deixa o reboco fraco. Então a gente começou a fazer a reforma. Quando eu peguei, eu tirava, gente, com meus dedinhos aqui. Apesar de ser engenheira, eu tô com minhas unhas em dias. Eu tirava com o dedo. Você foi aluno do Nielsen, não foi? Hã? Você foi aluno do Nielsen? Fui também. Nossa, o Nielsen na mesma pós-graduação, também, né? Nielsen, o Matheus Leone. Nossa, todos foram na pós-graduação. Nossa turma foi, graças a Deus, assim, muito boa. E aí, eu olhei pro cliente. A gente... inicialmente ia fazer a reforma e depois ia pintar ou aplicar revestimento. E eu falei pra ele, olha, não tem como aplicar pintura e revestimento aqui e eu te dar garantia, porque eu sei que a superfície que vai receber esse revestimento, ela não está própria para isso e vai dar patologia. Isso é uma certeza. Então, você tem dois caminhos. Eu posso aplicar isso, mas eu não consigo te dar garantia. Porque eu sei que isso vai me dar uma patologia. Ou a gente tira um reboco e executa um reboco certo. Vai gerar um aditivo? Sim. Só que eu consegui fazer isso quando a gente abriu janela de inspeção. Que foi quando a gente começou a demolição. Legal. E aí o cliente optou por aditivo. É horrível, eu odeio fazer aditivo. Mas isso foi um passo para trás que eu dei. Porque eu sabia que ia dar problema depois. Entendeu? Então, poderia vir um processo judicial, eu gastar com advogado. Mesmo eu ganhando, porque eu ia ter um laudo ali, né? Eu ia registrar que eu informei isso. Mas, poxa, é um desgaste que eu evitei ali, entendeu? Sim. Então, a engenharia diagnóstica me ajudou a melhorar as minhas obras. Inicialmente, eu não seria engenharia diagnóstica. Não era meu objetivo. Eu caí, virando, né? Eu fui assim, ó, empurrada do abismo e hoje em dia eu sou muito requisitada com meus clientes, né? Minha gama de parceiros para questões como essa. Porque eu fui, né, ao longo do tempo fazendo isso. Então, minha formação, voltando inicialmente, é engenharia civil. A gente faz reformas e obras do zero. E depois, com a especialização que o Lucas faz, né, de engenharia diagnóstica, eu entrei mais nisso com o objetivo de melhorar as minhas reformas. Legal. Esse foi o meu objetivo. Eu não fiz para atuar na engenharia diagnóstica, mas, consequentemente, veio. Sim. E aí, falando como negócio, é um faturamento muito bom, porque basicamente só precisa de você. Sim. Então, obviamente, você vai ter um parceiro, um ajudante para abrir uma janela de inspeção. Muitas vezes a gente tem que inspecionar fundação, etc. Mas o custo é muito menor. O custo operacional é muito menor. Então, você tem uma rentabilidade muito maior. E então, a liquidez também. Né? Exatamente. Então, é uma gama muito legal. Então, minha formação é essa. Eu tenho especialização em gerenciamento de obras e engenharia diagnóstica para fazer obras aí excelentes. Graças a Deus. Mas é fantástico a aplicação do conhecimento, né? Porque assim, eu vejo muito aluno de pós-graduação que pega o conhecimento e represa. É muito contrário da Lorena. Tudo que ela aprendia ali na pós, ela aplicava de alguma forma. Rapaz, o LinkedIn tá cheio disso. Né? Não é? Mas muito. Até gestão da qualidade. Eu trabalhei na gestão da qualidade numa construtora muito grande aqui do Brasil. E que, assim, eu só fui para esse estágio porque era o único que tinha. E no pico da última crise que a gente teve. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Entendeu? Então, assim, era o meu desespero. Eu falei, meu Deus, eu detesto a área de gestão da qualidade, horrível. Mas eu aprendi... Também, né? Gente, não se fala sobre isso. Quem faz gestão da qualidade hoje é engenheiro ambiental. Na maioria das vezes. Porque vincula ali a gerenciamento de resíduos. E aí, eu aprendi sobre procedimento de execução de serviço. Sobre treinamento de equipe. Então, não é ensinar o pintor a pintar, mas ensinar o pintor como ele tem uma superfície de parede preparada para isso, como ele manusear a tinta, para você ter um produto, aquele produto que você comprou bom ali, de qualquer marca que seja, ele tem a sua máxima eficiência, entendeu? Então, a dosagem que a gente colocar de água, seja o que for. Então, tudo isso, né, a minha gestão da qualidade, hoje eu não aplico de forma direta, mas muitas das coisas que eu aplico nas obras veio da experiência que eu tive de gestão da qualidade. Eu falava para meus estagiários, porque quando você tem um sistema de gestão de qualidade, aquilo que a gente comentou, você cria procedimento para tudo. Exato. Você tem um procedimento para fazer escavação de valeta para fazer uma viga baldrame. Você tem um procedimento para fazer uma impermeabilização da viga baldrame. Na construtora que eu tinha era 54.
Eram O que 54 eu falava pro meu procedimentos. estagiário da qualidade? Chamava Ricardo. Eu falava, Ricardo, seguinte, se você pegar todos os procedimentos e ler de cabo a rabo, você vai aprender a fazer obra. Porque você tem o passo a passo. Passo a passo. Você tem que limpar a base, você tem que passar um pulverizador, você tem que fazer o que... Você vai aprender exatamente. Então, cara, Não vamos ensinar essa galera a fazer obra. Com esse Olha, procedimento aí, viu? vem aí, vem aí. Calma, segura. Vem novidades. Gente, quero agradecer muito pelo papo. Lucas, Lorena, que conversa agradável. E aí, depois vamos estender essa conversa com cerveja e torresmo pra... Porra. Ó, negócio. só queria dizer que o que a gente conversou aqui representa, acho que uns 2%, acho que eu até estou exagerando, Não dá isso tudo. Não é possível, não. Não dá, não. do que é. Então, assim, não dá pra gente se estender muito. Aqui foi uma conversa de insights. Uhum. É pra a galera de Despertar, né? de Gerar arquitetura despertar, que ciência. faz projeto, pensar em possibilidades de maior rentabilidade de faturamento, de como melhorar seu serviço. É a galera de obra que faz reforma, entender a sua importância na execução da reforma. Então, a consequência daquilo ali, de um pós-obra, de uma garantia e tudo mais. Então, é uma gama muito grande. A gente sabe que a construção é um mundo infinito, né? Tipo, sim. você pode construir tudo que você quiser, da forma que você quiser, obviamente, normativamente falando. A engenharia diagnóstica é maior ainda esse universo. Então, aqui foram insights, gente. Insights, só assim, ó, uma sementinha plantada. Pontinha do iceberg. Uma sementinha plantada, para que vocês entendam, né? A gente consiga ali melhorar o nosso mercado. A gente só depende da gente qualificar aquilo que a gente já entrega para os nossos clientes. E aí a gente tem o nosso diferencial e fazer com que o nosso setor seja valorizado da forma que ele deve ser. Sim. Verdade. Tu não falou teu arroba, velho. Boa. Mega... Arroba Engenheiro Lucas Pinheiro. E tem também o da Mega, né? Que é arroba mega.engenharia diagnóstica. Legal. E o meu é @lorenabarros.eng e @move.engenharia. Fala o Move, que acho que a galera não vai. @move.engenharia. O Move É M-O-V-I. M-O-V-I. Isso. Move. E lorenabarros.eng. Muito conteúdo Lá bom no- lá, hein? Ah, legal. Ela parou de treinar, mas ela... Não, eu tô treinando mais no off. Eu não sei se parou de treinar, mas eu não vejo mais. eu não vejo, pô. Meu personal postou? falou isso. Não postou? Não cresce. Não Meu cresce. personal, eu estou reduzindo o meu uso de celular, então eu estou descendo para treinar com o Nossa, celular que só olha. tem Spotify. Low profile. Então, não, é pra diminuir o uso mesmo de rede social, que tava, legal. tava me ocupando um tempo desnecessário. Então, isso melhorou muito. Eu tava, Legal. eu tava caindo na lenda dos vídeos de todo mundo tem TDAH. Então, assim, aquela coisa eu não consegui focar e tal. E aí, minha irmã levantou um ponto assim, eu falei assim, não é que você tem isso, não. É porque você tá com muita informação desnecessária, ao mesmo tempo você tá, tipo, escovando o dente, assistindo um negócio, e eu fazia muito isso. Escovando o dente, Tô assistindo um fazendo negócio, Eu e também. não sei o que e tal. E isso, para o seu cérebro, gera coisas muito... E você não consegue, na hora que você precisa focar, você não consegue. Então, aquela atividade de escovar um dente, que você levaria, sei lá, 5, 10 minutos, você leva 20, 30, porque você para pra você responder uma pessoa, não sei o que lá, e você acaba saindo atrasado. Isso estava acontecendo muito comigo. E aí, eu tomei essa decisão, já tem uns 4 meses, de tentar reduzir o Legal. uso do celular. Legal. E é Essa isso. dica eu peguei. Nada a ver Essa com eu vou engenharia usar. diagnóstica, mas assim... Essa é dica pra vida, né? A nossa conversa, Essa é toda pra vez que eu me vida. envolvo com o Alexandre, a gente faz assim. A gente Nossa. começa num assunto, termina em outro, vai e volta, enfim. É isso. A gente passeou bem nesse podcast. né? É verdade. Gente, Foi- obrigado mais A gente uma que vez. agradece. A gente que agradece. Nossa, foi muito mais bom. uma vez. Bora gravar de novo. Daqui a pouco, 3 vezes, você eu pega vou um virar boletim aí, Música né? no Fantástico. Daqui a pouco o Alexandre vai falar assim, Lorena, dá pra gravar aqui um pra mim? Que eu tô sem pô. tempo. Eu queria que ela fizesse Ele vai te isso hoje. cobrar, viu? Ele vai te cobrar, que você é Eu sócia queria que já. ela fizesse isso hoje, mas ela não fez. Não, Mas tudo não, bom. não. Ainda não tô nesse patamar do Alexandre. Quem sabe um dia aí. Ah, Alexandre, mas eu queria muito agradecer, porque foi muito agradável, muito gostoso, assim, bater o papo com a minha amiga Lorena, com você que eu conheci, Pô, a mas conversa foi foi muito, muito maravilhosa. legal mesmo. Obrigado, viu, pelo obrigado convite. você. É verdade, obrigada. Tá É bom. sempre um prazer estar com vocês dois. O Lucas, a gente sempre troca muita ideia e técnica. Ó, a nossa turma de pós foi legal, né? teve frutos muito legais. Eu tenho parcerias até hoje. A minha maior parceira veio da turma da pós. Turma.
e outros amigos também que teve parcerias, que ajuda. Outro Até dia hoje. o Kleber eu falei assim, não, Lorena, eu preciso de um traçador químico. Não, Lorena, passa aqui que eu te dou. Ele me deu uma garrafinha porque eu precisava pra fazer uma inspeção mais rápida e eu não tinha. Então, isso veio do fruto. Acho que foi muito assim, eu fui muito Legal. abençoada Não, por essa sim. turma. Então, é um prazer estar sempre do seu lado, fazendo trabalhos e trocando ideias. E o Alexandre também, né? A gente trocando aqui. Só falta me convidar pros happy hours que tem aqui, que Né? ninguém me convida. Só quer trabalho. Entendeu? Não, vou fazer uns aí. Vou fazer uns. É workaholic. Vou fazer. Obrigada mesmo, Legal, viu? maravilha. Mais uma vez. Gente, para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha nesse episódio. Deixe nos comentários qualquer dúvida, que se eu não souber responder, eu vou mandar para os dois aqui para responderem pra gente. E ó, a gente tá no mês de Black na liveemcasa.com. E você que é ouvinte do Vértice, você tem direito a um cupom chamado VérticeCast com 5% de desconto, além de todos os preços promocionais que a gente tem lá no site. Então passe lá, aqui na descrição tem um link e aproveite mais uma vez. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.